Bem, eu quero aqui deixar o número do telefone para você que quer fazer um contato conosco, para um pedido de oração ou para alguma dúvida bíblica que você tenha. Faça um contato conosco, o telefone é 2665-7586 e 2665-4119. Bom, estaremos agora ouvindo, né, o Diácono Vancler, que estará entrando no quadro A Bíblia Responde. A Bíblia Responde. Muito bem, hoje traremos à tona aqui novamente um assunto que em programas passados nós já comentamos um pouquinho sobre esse assunto, mas um assunto que é de suma importância, haja vista que nas escolas ensinam acerca da vida, né? Temos desde o princípio a Bíblia como a fiel escudeira, defendendo o criacionismo, defendendo que Deus é o Criador de todas as coisas. E a ciência, muitas das vezes, ela ensina de forma contrária, ensinando o evolucionismo nas escolas, mas nem tudo, né, há essa divergência. Então estaremos estudando, comentando aqui hoje, num bate-papo, né, aqui com o nosso presbítero Leonardo, acerca deste assunto, a Bíblia e a ciência. Então, presbítero Leonardo, acerca deste assunto, eu gostaria que você nos esclarecesse, comentasse alguma coisa. Definitivamente, a Bíblia, ela é contrária à ciência? De forma alguma, em nenhum momento, né, as Escrituras Sagradas condenam a questão da ciência. Afinal de contas, a ciência é o conhecimento humano em relação ao mundo que o cerca. Então, em momento algum, nós encontraremos um trecho bíblico condenando a ciência. Diz a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 20, versículo que eu estarei lendo agora aqui no momento. Primeira epístola a Timóteo 6, 20, fala algo acerca da ciência. Vejamos o que nos diz os dois versículos bíblicos. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Claramente, essa passagem bíblica demonstra que devemos não acatar aquilo que falsamente se chama ciência, né? Então, esse é um versículo bíblico bastante claro que fala acerca da falsa ciência. Mas por que falsa ciência? Todo conhecimento originado do ser humano é suscetível, né, de passar por avaliações e de, em dado momento, ser aprovado e logo à frente ser reprovado, né? E nós já temos, a humanidade tem muitas experiências negativas em relação àquilo que o homem pensava ser o correto, mas ao colocar em prática na vida em sociedade, aquilo foi prejudicial para aquele indivíduo, para aquela sociedade na qual determinadas teorias foram colocadas em prática. Então, isso que a Bíblia nos afirma, que nós tenhamos cautela na falsamente chamada ciência. Agora, a verdadeira ciência, de maneira nenhuma, né, encontraremos aí proibições na Bíblia para a verdadeira ciência. Então, Leonardo, a Bíblia, então, na verdade, como você explicou, ela não é contra a verdadeira ciência. Pelo contrário, ela até respalda algumas coisas da ciência, e a ciência, a verdadeira ciência, ela também respalda o que a Bíblia diz. Porque nós sempre trazemos à tona aí, como repetindo, nos colégios hoje é muito ensinado acerca do evolucionismo, né, dizendo que as espécies vieram de evoluções a partir de Darwin, né? Então, batendo contra a criação, a doutrina do criacionismo. Então, assim como a Bíblia também é contra as falsas religiões. Então, a Bíblia não é contra a ciência. Agora, a pergunta de número 2 é o seguinte. Agora, Leonardo, já existiu períodos da nossa época em que a própria religião ela quis contrapor a ciência, em nome de Deus. Ela quis extirpar. Logo ali no ressurgimento da ciência moderna ali, a própria religião, né, em nome de Deus, ela quis. E já realmente houve esse período?
Sim, com toda certeza. Os estudantes do ensino médio, né, facilmente podem se lembrar, se recordar aí de suas aulas de história, nas quais ali, principalmente os professores de escola, comentaram esses assuntos de que grupos religiosos se opuseram de forma muito enérgica em relação ao desenvolvimento científico, e isso em nome de Deus. Então, vemos que algumas práticas de alguns grupos, algumas condutas de algumas religiões podem fazer até mesmo com que o ser humano tenha uma visão errada de quem seja Deus e de qual é a vontade de Deus. Como eu falei no princípio, né, citando até versículos bíblicos, né, a palavra de Deus, em momento algum, ela é contra a verdadeira ciência. Né? Então, em nome de Deus, já aconteceu momentos na história em que a religião se opôs de forma muito enérgica ao desenvolvimento científico. Nos diz a palavra de Deus, na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, por que será isso aconteceu? Grupos religiosos, né, se opondo ao desenvolvimento científico. Porque nos diz a palavra de Deus o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Todos nós, cristãos, crédulos na palavra de Deus, né, tendo fé em Deus, sabemos que a Bíblia, embora tenha sido escrita por diversos homens, aproximadamente 40, num espaço de tempo por volta de 16, 15 séculos, mas sabemos que, embora o material humano tenha sido utilizado, sabemos que a autoria é divina. E sendo a autoria divina, a Bíblia não contém erros naquilo em que ela se pronuncia. Por que então grupos religiosos, em dado momento da história, se opuseram a desenvolvimento científico? Porque interpretavam a Bíblia de maneira errada. O trecho bíblico lido aqui diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum e de que ela não é de particular interpretação. Significa dizer que a interpretação da Bíblia, ela tem uma interpretação única. É até possível que duas pessoas leiam a palavra de Deus, leiam a Bíblia, e um chegue a uma determinada conclusão, o outro chegue a outra determinada conclusão, mas o que não pode acontecer é que essas conclusões sejam antagônicas. Né? Se elas são complementares, podemos nisso observar que as pessoas até estão numa linha de interpretação correta. Né? Mas a partir do momento que uma pessoa diz que em nome de Deus, que Deus quer uma coisa, e o outro diz que Deus quer outra de forma antagônica, sabemos aí que há aí a interpretação errada do lado humano, porque a profecia não é de particular interpretação. Irmão Leonardo, o que você está colocando para a gente é como aconteceu nos evangelhos, a questão da ótica, né, sobre o assunto. Nós podemos ter a interpretação do texto, mas de forma que não venha se contrapor à vontade de Deus, né? A gente pode, como você falou aí, grupos religiosos, ele na época interpretava que tinha que ser contra a ciência, contra o movimento científico que estava tomando grandes proporções, mas não quer dizer que era o próprio Deus. Né? Era uma interpretação humana da época. Exatamente passível isso. De erro. Exatamente correto? Isso. Correto. Então, como a gente pode conceituar essa palavra ciência, Leonardo? A palavra ciência, né, facilmente podemos conceituá-la, até mesmo utilizando, né, a ajuda aí de dicionários. Sabemos que ciência, o conceito que podemos dar a ela é o esforço humano, né, na tentativa de conhecer o mundo em que o ser humano vive. Então ele constrói aí, e hoje temos um grande conjunto de conhecimentos, né, originado do esforço humano na tentativa de descobrir o mundo no qual ele vive e utilizar desse conhecimento para o seu próprio benefício. Né? Essa é a ideia geral, né, da palavra ciência. Na verdade, ciência é conhecimento. E conhecimento existe aí nos diversos ramos do saber humano. Certo. E
também gostaria que você falasse sobre tecnologia. Está um pouco inserido, um pouco atrelado essa palavra, sobre a palavra tecnologia. Ciência e tecnologia caminham sempre junto. A tecnologia é a aplicação do conhecimento científico para o bem-estar da humanidade, para o bem-estar do ser humano de uma forma individual, de uma forma também coletiva. Agora sabemos, né, que o ser humano, né, em se tratando aqui de uma reunião cristã, então vamos jogar um pouquinho a questão aqui para o lado espiritual. O ser humano, nem tudo aquilo que ele alcança no conhecimento, ele utiliza isso para o seu bem-estar. A ideia é essa, porém na prática, né, sabemos que muitos conhecimentos científicos são utilizados para a destruição do próprio ser humano, e isso em muitas vezes, né, originado da sua insegurança. O ser humano com medo de outro ser humano. Vou citar exemplos. Países, né, preocupados aí com a sua segurança da sua população, se armam completamente com medo de, quem sabe, receber um ataque de uma nação aí considerada como inimiga, e isso eles utilizam um grande conhecimento já alcançado pelo homem para produzir cada vez mais armas, né, bélicas de proporções aí destrutivas imensas. Já escritos, né, já livros, já se falam que o poder bélico de todas as forças armadas no mundo, né, é suficiente para destruir vários planetas terras. Então vemos que a ciência e a tecnologia, nesse caso de armamento bélico, é utilizado com uma boa intenção, proteção. Porém, se olharmos para a história, veremos que a título de proteção, milhões e milhões de vidas foram destruídas. Então nem sempre a utilização da tecnologia é para o bem-estar do ser humano e, como nos diz a palavra de Deus, Deus, né, cobrará tudo isso do ser humano. Haverá um dia de julgamento para todos. Agora, irmão Leonardo, o que ocorre é que, perguntando sobre tecnologia, há uma profecia bíblica que no final dos tempos a ciência, né, a tecnologia, vamos colocar assim, ela se multiplicaria. E a gente sabe que a humanidade até 100 anos atrás viveu em um período de aproximadamente milhares de anos a cavalo, né? O seu meio de locomoção não havia nem uma bicicleta, era cavalo, e não havia televisão, não havia essa tecnologia. E a Bíblia é clara que no final dos tempos a ciência se multiplicaria, né? E também quando a Bíblia diz que no final dos tempos haveria terremotos, furacões, pais contra filhos, a gente vê que é o aumento, é a multiplicação dessas coisas. Os dados estatísticos, eles comprovam que essas coisas têm aumentado, não é verdade? Tsunami a gente não ouvia falar em tsunami. Tecnologia nem se fala. Eu lembro da tecnologia do celular, da linha telefônica. Como pode hoje, né, você hoje fala ao vivo, pelo telefone, pela internet, tá interligado mundialmente. Você, através do SMS, do MSN também, você digita ali e já é traduzido automaticamente para uma outra língua, para um outro povo distante. Então, a gente vê, né, que a tecnologia nesse aspecto também tem cumprido profecia bíblica. Exatamente. Correto? Essa profecia que está na Bíblia é exatamente no livro profético que tem por título Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz assim: Tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. A palavra de Deus é bem específica, né? Ela cita aqui, né, uma coisa bem específica, a velocidade no transporte. Muitos correrão de uma parte para outra. Como muito bem disse o nosso irmão Van Cler, a questão de um século atrás, né, o meio de transporte mais rápido, quem sabe, era o cavalo. O meio de transporte mais rápido. Hoje, né, já se tem notícia de que os Estados Unidos, não sei se já conseguiram produzir, mas ele tem aviões que se deslocam para qualquer parte do globo terrestre no período de 1 hora. Recentemente, o país tentou adquirir alguns aviões, né, a Marinha Brasileira, as Forças Armadas Brasileiras, aviões esses que de Araruama ao Rio, de uma forma espantosa, parece até inacreditável, mas é a realidade que nós vivemos. De Araruama ao Rio, a velocidade desse avião chegaria ao Rio em aproximadamente 2 minutos e 24 segundos. Então, olha aí a velocidade nos transportes. Milhões e milhões de pessoas hoje
né? A gente liga aí a televisão num feriadão e o repórter lá diz, né, a previsão, a expectativa de que 3 milhões, 5 milhões de pessoas viajem nesse feriado através de avião. Então, a profecia bíblica se cumpre e a ciência se multiplicará, e é o tempo que nós estamos vivendo. E é tão autêntica o que nós estamos vendo hoje, o cumprimento desta profecia, porque se você falasse para uma pessoa 200 anos atrás que o homem ele voaria, né, sobre um instrumento metálico, um avião, tentasse explicar isso, ninguém entenderia. Esse próprio instrumento que nós estamos falando aqui, o rádio, não é tão antigo, né? Temos aqui, eu não sei quanto tempo aproximadamente existe esse meio de comunicação, talvez aí seus 60 anos, aproximadamente 70 ou mais um pouco, não sei, mas tudo é muito novo hoje em dia, tudo é muito novo. Então, estamos vendo aí que a Bíblia ela tem se cumprido na tecnologia, por isso que é importante a gente tratar sobre esse assunto aí também. Agora, irmão Leonardo, eu gostaria que você comentasse sobre o seguinte, a Bíblia ela comenta sobre que tipo de ciência? A Bíblia fala sobre ciência, a Bíblia comenta alguma coisa sobre isso? Ciência como conhecimento, né, humano, ciência como o ser humano conhecer o mundo que o cerca, né, a Bíblia está repleta de ciência. Que na verdade, se fôssemos classificar aqui duas principais classificações da ciência, acredito que dividiríamos a ciência, o conhecer humano, né, o saber humano, em ciências exatas e ciências humanas. Né? E a Bíblia tanto comenta sobre ciências exatas, que é aquela ciência, aquele ramo do saber humano que tem bastante exatidão, que trata de números, fórmulas, física, química, né, até mesmo partes da biologia e da medicina podem ser consideradas como ciências exatas. Afinal de contas, né, as plantas, o corpo humano, o corpo dos animais foi construído por Deus e neles acontecem coisas que são invariáveis, né, que seguem o projeto estabelecido por Deus. Então, parte da medicina, da biologia pode ser também considerada ciência exata, e a Bíblia fala sobre isso também, fala também sobre as ciências humanas, as relações humanas, a vida individual e a vida também coletiva. Né? Um exemplo de ciência exata é a astronomia, também um exemplo de ciência exata. E a Bíblia fala sobre astronomia, sem dúvida alguma. A astronomia trata da origem do universo, origem, né, dos planetas, e o que nos diz a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é uma passagem bíblica muito conhecida, né, até mesmo por quem não é frequentador de igreja, de quem não faz parte de nenhum grupo religioso. Diz a palavra de Deus que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós podemos ver que temos, né, a astronomia, tratando sobre a origem do universo. Claro que sob o enfoque espiritual. A ciência vai tentar descartar a sobrenaturalidade e vai tentar explicar isso de uma forma cada vez mais compreensível à mente humana. Muito bem. E a Bíblia também, ela também é um livro notadamente histórico, geográfico, não se contradiz nem na ciência, né? Agora a gente nota também, irmão Leonardo, que Deus ele não se preocupou muito em dar explicações exatas, né, sobre essas coisas. Como você leu aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, acabou. Deus é soberano, Deus criou e está acabado. Né? Os homens que tentam aí descobrir e vão tentar a vida toda e não vai chegar a conclusão nenhuma. Né? A gente vai tentando aí nesses aspectos porque não competem a nossa sabedoria. O próprio salmista ele disse que informe, Deus já contemplava, né? Ele ainda informe no ventre da sua mãe. Por mais que o cientista tente explicar, né, este milagre da concepção, da formação no ventre de uma mulher, isso é um milagre realmente natural, porém divino, né? Natural aos nossos olhos, porque estamos acostumados com isso, mas a gente vê aí o milagre nas mãos de Deus. Agora, para a gente fechar esse bloco aqui, mais uma pergunta. Tem mais duas perguntas ainda. O cientista tem fé? Você considera que o cientista ele tem fé? Com toda certeza, os cientistas sabem, em muitas ocasiões, né, em muitas situações, os cientistas têm mais fé até do que um cristão, têm mais fé até do que uma pessoa religiosa. Por que isso?
porque vou dar apenas um exemplo para que nós possamos compreender melhor. Eu acabei de ler a passagem de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que fala sobre o princípio das coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os cientistas também acreditam que existiu um princípio, existiu um início. E a esse início, essa teoria do início, eles dão um nome da famosa teoria aí do Big Bang. Né? Então, é inquestionável afirmarmos que os cientistas têm fé. Mas por quê? Quem sabe algum ouvinte poderá não estar entendendo. Então quer dizer que o fato dos cientistas afirmarem que houve um princípio, a esse princípio dar o nome de teoria do Big Bang, significa isso dizer que eles têm fé? Com toda certeza. Qual dos cientistas estavam presentes nesse início? Quais dois cientistas presenciaram, se é que aconteceu, se é que foi da forma como eles pensam, da forma como eles teorizam, qual dos cientistas estava presente nesse momento do Big Bang? Então eles não viram isso acontecer, mas eles acreditam. Então, acreditar sem ver é ter fé. Acreditar sem ver é ter fé. Ah, mas Leonardo, eles estão baseados em algumas fundamentações, estão baseados em algumas outras teorias. Sim, que teoria eles estão baseados? A teoria de que até hoje acontece uma expansão do universo, isso é comprovado. Hoje, se acontece uma expansão, se cada vez o universo é cada vez maior, significa que ontem foi menor do que hoje. Há 100 anos atrás, menor do que hoje. E assim, regredindo no tempo, houve um momento em que essa expansão, quem sabe, estava num ponto único. Quando esse ponto único se expandiu, eles dão o nome de Big Bang. Então eles não viram isso acontecer, isso é pura teoria. Eles não viram, mas acreditam. É possível que tenha sido dessa forma? É possível sim. Como disse o nosso irmão Van Cler, a Bíblia não se preocupa em pormenorizar alguns assuntos. Se ela não se preocupa em pormenorizar, é porque aquilo não nos é importante, né? Pelo menos aí no que se refere à nossa obediência a Deus. Mas nada impede que o homem, com a inteligência dada pelo próprio Deus, né, explique como aconteceu. Então a Bíblia diz que Deus criou. E os cientistas também concordam que houve um início e tentam explicar, fazendo com que esse início era um ponto único que se expande até hoje. E o começar dessa expansão dão o nome de Big Bang. Só para relembrar, eles não viram o Big Bang, mas acreditam. Então eles têm fé. Eu acho que eles têm mais fé do que o povo que acredita na Bíblia. Porque eu sempre observei que a explosão só destrói, né? A explosão só destrói, então não cria-se nada, né? Então tem um ditado que diz que crer na teoria do Big Bang é como se crer que numa explosão, numa tipografia, ela criasse o dicionário, né? Seria mais ou menos uma coisa assim, uma tipografia, se uma tipografia resultasse na criação do dicionário. Então é tudo muito perfeito para ser obra de uma explosão, do acaso, né? De uma coincidência, de uma consequência tão negativa. Isso que você falou é importante, da progressão, né? Que saiu do partir do ponto único. Quando a gente fala que a humanidade partiu de Adão e Eva, e muitas das vezes nós somos até chacoteados, hoje em dia nem tanto pela expansão do Evangelho, mas a gente nota que Araruama hoje tem 120 mil habitantes, mas, porém, há 50 anos atrás esse número era menor. Há 100 anos esse número era muito menor. Então você vai regredindo isso, tinha alguns índios aqui em Araruama. Vai regredindo mais, 500 anos o Brasil foi colonizado, né, entre aspas, esse detalhe aí, mas a gente vai vendo que a nação vai reduzindo e chega a 2 pessoas. Ao longo desses mais de 10 mil anos aí que a Bíblia vem registrando aí, né, acerca da humanidade. Então a gente vê que realmente tem um fundamento essa questão. Agora, Leonardo, para a gente fechar realmente, e para o cristão, o que representa a Bíblia? Para o cristão, a Bíblia representa o livro, ou o conjunto de livros que neles contém a revelação de Deus à humanidade. Deus não é uma construção da mente humana. Quem assim quer pensar, quem assim quer acreditar, incorrerá em grave erro,
Porque imaginemos milhões de pessoas tentando definir quem é Deus, né? Teremos muitas teorias e isso não vai ser proveitoso, né? Na verdade, será uma fusão de pensamentos em que chegar a uma conclusão não será possível. Então, Deus não é uma construção do pensamento humano. É Deus que próprio se define, é Ele que se autorrevela. E essa revelação de Deus à sua criatura, aos seres humanos, está contida na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, para o cristão, a Bíblia é o livro das regras estipuladas por Deus, e necessário é que a elas demos credibilidade. Não somente isso, não somente acreditemos na palavra de Deus, mas principalmente que saibamos, acima de tudo, amar a Deus e expressar esse amor na obediência à sua palavra. A Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz que a palavra de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Qualquer que seja o ramo científico, qualquer que seja o ramo do saber humano, nenhum ramo do saber humano vai se contrapor à Bíblia. Porque se os seres humanos colocarem em prática o que está na Bíblia, será muito proveitoso para toda a sociedade, para a vida individual, para a vida familiar, para a vida profissional. E, para finalizar, vou comprovar isso. E peço que os ouvintes pensem acerca desses versículos bíblicos que eu lerei agora, se caso eles fossem colocados em prática por todo ser humano, qual seria o resultado disso para a vida individual, familiar, profissional, para a vida em sociedade. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem ama a Deus, quem ama o próximo, de forma alguma fará, qualquer que seja a questão, qualquer que seja a atitude, ele não cometerá nada para o mal-estar do seu próximo. Pelo contrário, ele vai fazer tudo para o que seu próximo seja bem-sucedido. Então, colocar em prática a lei do amor, que é a doutrina cristã, é uma forma muito benéfica de vivermos em sociedade, de sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que nos propusermos a fazer. Mateus 7,12 diz que aquilo que nós queremos que os homens nos façam, nós devemos fazermos primeiro, porque este é o cumprimento da vontade de Deus. Você gosta de ser bem tratado? Trate bem. Gosta de ser amado? Ame também. Então, que coloquemos em prática esses versículos bíblicos e o resultado será benéfico para todos. Amém. Então, fechando esse quadro, mais uma vez a gente aprende que a Bíblia, ela é esse livro tremendo que ele traz respostas acerca da ciência, acerca do casamento, acerca da vida, acerca de criar filhos, acerca da salvação, né? E de tantas outras coisas. Então, agora, o importante é a palavra que Jesus disse no Evangelho de Mateus: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, este homem é prudente, né? Porque ele edifica sua casa sobre a rocha. Mas aquele que escuta estas minhas palavras e não as pratica, esse homem ele é imprudente, ele é insensato, porque edifica sua casa sobre a areia. Então Deus te abençoe. Encontre na Bíblia, meu amado ouvinte, encontre na Bíblia as respostas para a sua vida. E vamos ouvir agora um louvor.
Ilustrações da vida. A ilustração desta noite tem o título de Superando as Dificuldades. Uma moça reclamou a seu pai como as coisas estavam difíceis para ela. Era um problema a cada dia. Quando resolvia um, já aparecia o outro. Ela disse ao pai que estava extremamente cansada dessa situação. O pai, que era um cozinheiro, levou-a para a cozinha e encheu 3 panelas com água e as colocou no fogão. Logo, a água das 3 panelas começou a ferver. Em uma ele colocou cenouras, na segunda, ovos e na terceira, grãos torrados de café. Ele deixou as panelas fervendo com os ingredientes, sem dizer uma palavra sequer. A filha esperava impacientemente, se perguntando: o que ele está fazendo? Depois de um tempo, ele desligou o fogo das 3 panelas e retirou os ingredientes. Ele fisgou as cenouras e as colocou numa vasilha. Pegou os ovos e os colocou em uma outra vasilha. Despejou o café em outra vasilha. Então ele perguntou à menina: filha, o que você está vendo? E ela respondeu: cenouras, ovos e café. Ele a trouxe para perto da vasilha e pediu que ela sentisse as cenouras. E ela percebeu que as cenouras estavam bem moles. Ele a pediu para pegar um ovo e quebrá-lo. Depois de tirar a casca, ela observou que o ovo estava duro, cozido. Finalmente, ele pediu para ela tomar um gole de café. Ela sorriu e experimentou um gole do gostoso café. E ela perguntou: o que isso quer dizer, papai? Ele explicou que cada um deles enfrentou a mesma dificuldade, ou seja, a água fervente. Mas cada um reagiu diferentemente. As cenouras entraram fortes, duras, ásperas, mas após serem colocadas na água quente, elas amoleceram e se tornaram fracas. O ovo era frágil, sua casca fina tinha protegido o líquido interior, mas depois de enfrentar a água fervente, seu interior se endureceu. Contrariamente, os grãos torrados de café foram diferentes. Simplesmente, estando na água, eles transformaram a própria água. Então ele perguntou à sua filha: quando a adversidade bater à sua porta, qual deles você é? Uma cenoura, um ovo ou o café? Querido, você que nos ouve nesta noite, eu não sei qual é a adversidade que tu tem enfrentado, mas como tu tem reagido diante dessa situação? Peça a Deus hoje sabedoria para poder enfrentar os teus problemas, as tuas dificuldades, porque Ele é fiel e justo para te ajudar a chegar ao resultado que você tanto espera. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor, poderoso Deus, digno Senhor, digno Cordeiro, Santo.
Momento da Palavra. Amado ouvinte da Palavra do Senhor, quero agradecer aqui mais uma vez os amados pela oportunidade que me é concedida pela misericórdia de Deus, para não perdermos tempo. Eu queria que você que está na sua residência, se você puder, abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amigo ouvinte, hoje o programa falando até sobre ciência, tem gente que diz que é coincidência, mas eu acredito na Jesuscidência. Eu quero te dar 3 motivos que Deus tem para a sua existência. Você é um ser vivo que está apto, tenho certeza, que está escutando essas ondas de rádio. Deus te fez um homem, te fez uma mulher, um ser perfeito. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, e não criou a terra e os céus para que ela fosse vazia. Em Isaías capítulo 45, versículo 18, diz assim: que por si diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Na realidade, meu amigo, se você está vivo, se você tem vida, se você tem a capacidade de se movimentar, de falar, de ter os seus pensamentos, de tomar a sua decisão, eu quero te dizer porque Deus quis assim. Deus é o Todo-Poderoso, Ele fez os céus e a terra, e não há ciência que explique isso, e não há inteligência humana que explique isso, porque Deus é o Todo-Poderoso. Eu fico imaginando o desprendimento de poder, o desprendimento de glória, ao Deus criar todas as coisas que existem. Se você existe, meu amigo, minha amiga, porque assim Deus quis, foi a vontade do Senhor. E Ele criou você para com propósitos. Deus quis que você, meu amigo, tivesse uma vida, que você tivesse consciência, que você fosse apto a tomar decisões. Deus te criou também, não para que você fosse escravo dele, mas também que o servisse através de uma escolha pessoal. Um dos motivos que Deus também criou o homem foi para que ele pudesse amar o homem. João capítulo 15, versículo 13 diz que ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quando Deus criou o homem, o criou perfeito, o criou com todas as qualidades morais, um homem santificado, um homem sem pecado, mas dando também o poder de decisão ao homem. O homem se desviou do caminho do Senhor. O homem preferiu, fez a sua escolha, se distanciar de Deus. Mas Deus, Ele ama a sua criação. Deus ama o homem. Deus amou a mulher. E mandou seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus também, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amado ouvinte, se você ainda tem vida, se você ainda existe, porque Deus ainda te ama. Deus tem te dado oportunidade. Você é a excelência da criação. Deus te fez. Deus não te fez de qualquer maneira. A Bíblia fala que Ele formou o homem do pó da terra. E alguns pregadores até diz que Deus fez do barro, mas não foi do barro que você foi feito. Quando a Bíblia fala que você foi feito do pó da terra, Deus usou os melhores elementos, uma mistura de química, física e um grande desprendimento do poder de Deus através da sua palavra, e fez ali um homem, e ali soprou nas suas narinas e colocou vida. A vida está em você, o seu corpo, a vida está no seu corpo, porque Deus ainda te ama. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma vez o homem tendo se afastado de Deus, Deus não quis que o homem ficasse perdido para sempre, que o homem ficasse distante para sempre. Mas Deus, ele traçou um plano de salvação para a humanidade, para que o homem tivesse novamente comunhão com ele, para que a sua criação, a sua criatura maior, tivesse novamente o contato de volta com ele. E ele mandou o seu filho para as criaturas que somos nós. E o Senhor Jesus se desfez da sua glória, veio a este mundo, se fez como um mortal, como eu e você, e agora ele morreu em uma cruz do Calvário, pegou todos os nossos pecados, aleluia, e carregou-os e pagou-os na cruz do Calvário. Se você tem vida, meu amigo, se você ainda existe, porque Deus ama você. Se você também ainda existe, se você ainda tem vida no seu corpo, porque Deus também tem planos para você. Meu amigo, Deus não quer que você tenha somente uma vida, mas Ele quer que você tenha uma vida para executar os planos e os propósitos dEle. Em Romanos capítulo 6, versículo 6 diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Deus tem um plano para você, e o primeiro plano dele é que você abandone o pecado, abandone essa vida que você está levando. Deus chegou a um ponto de mandar o seu filho, porque ele sabe que depois que o homem fez a escolha de abandoná-lo, o homem, por suas próprias forças, não tem como mais se aproximar dele. Talvez essa seja a sua situação. Você não tem forças para abandonar as coisas erradas, as drogas, os vícios, a prostituição, a violência que está no seu lar, contra a sua esposa, contra o seu esposo, contra os seus filhos. Os seus filhos estão distantes porque você muitas vezes não é um bom pai, não é uma boa mãe, mas Deus tem planos para você. Às vezes você pode estar esquecido por todo mundo, mas Deus tem planos para você, porque ainda há vida em você. E Deus quer aproveitar essa vida que está com você, aleluia, que Ele te deu. O salmista diz que louvava ao Senhor, porque de uma forma maravilhosa e uma forma tenebrosa foi formado. É muito poder, querido, mas esse muito poder quer estar à sua disposição, aleluia, quer estar perto de você, e o dono de todo o poder é o Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, Deus quer também, meu filho, minha filha, meu querido, te tirar do pecado e se tornar uma pessoa separada para Ele. E sabe por que Ele quer isso? Que um dos propósitos de Deus é que a glória dele seja manifestada através da sua vida. Porque uma vez se rendendo a Cristo, uma vez você se entregando para Cristo, eu quero te dizer que a glória do Senhor irá se manifestar na sua vida. Como assim a glória do Senhor irá se manifestar na minha vida? Através de uma nova vida, uma vida honesta, aleluia, transformando o seu modo de ser, não somente na vida habitual, mas principalmente através de uma vida transformada, liberta do pecado. Quer ser liberto do pecado, querido? Quer ser liberto dos vícios? Quer ser liberto da prostituição? Se renda a Cristo. E sabe o que você deve fazer para se render a Cristo, para ser liberto dessas coisas? Você tem que fazer muitas coisas, mas um passo de cada vez. E o primeiro passo que você pode fazer para mudar a sua vida é crer no Senhor Jesus. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Se você crer no Senhor Jesus, não é crer no presbítero Leandro, não é crer no presbítero Leonardo, no diácono Vancler,
no diácono Dias, que está aqui presente, mas crer no Senhor Jesus, que criou os céus e a terra, e todo poder e glória está na mão dele. Todo poder, toda a solução dos seus problemas pode estar na mão dele, está na mão dele. E se você crê que ele pode mudar a sua vida, se você crê que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, você estará dando o primeiro passo para a sua salvação, para a sua mudança de vida. Se você crê que o Senhor Jesus veio ao mundo para resgatar a criatura de Deus e tornar você agora filho de Deus, com certeza a sua vida vai mudar. Você vai começar a ter conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, e muita coisa vai mudar. E você vai nunca mais querer ter outra vida, porque vida com abundância, vida maravilhosa e vida com esperança, vida com satisfação, vida com felicidade, só com Jesus. Assim agradeço a oportunidade. Obrigado. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era pobre e perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Alô, pastor Geraldo. Alô, tudo bem, irmão Macleia? Tudo na paz. Gostaria de informar os nossos ouvintes que agora eu vou falar com um homem que é PhD, PR, né? Para aqueles que não sabem, que é o nome de Deus, e o homem aqui do quadro Pregação Relâmpago, PR, né? Tudo bem, pastor Geraldo? Tudo bem, meu cordial boa noite aos queridos ouvintes do programa Conduzindo a Cristo e aos participantes, não só de hoje, mas de todos os programas que têm acontecido nesse horário na Rádio Costa do Sol. Então, eu estava aqui pedindo a Deus que quando a palavra de Deus ela é falada, é comentada, ela tem um objetivo comum, de alcançar as vidas que estão querendo resolver os seus problemas, querendo ter uma resposta para entenderem o que está acontecendo na sua própria vida. E no decorrer desse programa eu observei o seguinte: foi falado aí sobre a ciência e a Bíblia, né? Depois falado sobre como, na ilustração, como conseguir se conduzir nas adversidades e, finalmente, na mensagem da palavra de Deus. Pastor Geraldo. Sim. É interessante que a ilustração comentada hoje, que o ovo, eles, diante da adversidade, daquela água fervente, né, ele se endureceu. Tem pessoas que diante da dificuldade, né, ficam com o coração duro, né? E a cenoura, ela por sua vez, diante da adversidade, daquela água fervendo, naquele exemplo do pai, aquela cenoura que outrora ela era ríspida, era endurecida, ela também ficou, né, desmanchando. Agora é interessante o café, que ele mudou toda a situação, né? Ele mudou a questão da água, né? Transformou a água. Exatamente, né? Então, há coisas que a ciência não consegue explicar, né? Só a palavra de Deus consegue explicar. E para entender a palavra de Deus,
A Bíblia não é um livro comum, um livro qualquer que a gente lê, né? A Bíblia é um livro sobrenatural. E para que a pessoa entenda a Bíblia como verdadeiramente ela é, e como ela é sobrenatural, está acima da inteligência de qualquer ser humano, a gente consegue começar a entender os propósitos de Deus, que tem um princípio, um meio e um final feliz. E aqui, no momento, ocorreu a vida de Jó. Jó, né, ele deu tanta importância à palavra de Deus que ele considerou um alimento espiritual no qual nós temos que nos alimentar todos os dias da nossa vida, para que esses propósitos que na nossa vida tenham um princípio, um meio e um final feliz. E Jó chegou a declarar uma coisa tão linda, tão profunda. Jó, no capítulo 23, versículo 12, ele declarou o seguinte: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. A convicção de Jó era tão firme de que ele seria vitorioso, mesmo naquela adversidade que ele estava sofrendo, né? Porque ele foi acometido de uma enfermidade que, como nos dias de hoje, né? Tem enfermidades que a ciência não consegue chegar a uma conclusão, né? Eu respeito muito a ciência, cheguei até a fazer alguns anos de medicina, né? E a gente não consegue entender certas situações, pessoas que precisam tomar comprimido para dormir, sair da depressão, pessoas que passam por cirurgia e ficam com as sequelas. Mas olha só o que Jó falou: eu dei mais valor, e aí as palavras de sua boca, da boca de Deus, do que é o meu pão de cada dia. Então, o nosso corpo precisa de alimento todo dia, né? Senão não conseguimos viver, precisamos de água e tudo, né? Mas Jó estava numa situação tão delicada, tão difícil, que a ciência não conseguiria explicar nos dias de hoje. Por quê? Porque ele deu a importância à palavra de Deus, a convicção, a certeza de que ele sairia daquela situação de uma maneira vitoriosa. Então, para finalizar, querido ouvinte que está do programa Conduzindo a Cristo, se você está buscando solução, graças a Deus pela ciência, a medicina, Deus é de tal, mas tem situações que só Deus pode resolver. E para que você encontre a solução final feliz na sua vida, você tem que valorizar a palavra de Deus. Provérbio 13, versículo de número 13, para finalizar. O que despreza a palavra de Deus perecerá, mas o que teme o mandamento será premiado, terá um final feliz. Então, que nesta noite você tenha um final feliz, tendo a certeza de que a palavra de Deus tem que ser viva e tem que ser lida, tem que ser comida, você tem que se alimentar dessa palavra sobrenatural que a ciência muitas vezes não consegue explicar. Muito bem, pastor. Maravilha, sempre essa palavra de fechamento aqui, tá? Deus continue te abençoando. Vamos agora à oração da fé. Meu amigo, põe a mão sobre o seu coração e vamos falar com Deus. Oração da fé. Oração aqui em favor da vovó Glória, toda a sua família, está com inflamação na garganta, a irmã Aparecida, sua família, a Sara, a Maiara, o Abraão, o Naelson, o Eliabe, o presbítero Nelson. Oração em favor também da Célia, da Silva, ali de Morro Grande, e o Adival, ali do Rio do Limão. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós queremos Te pedir neste momento, Senhor, em favor de todas essas pessoas que ligaram, Senhor, e aquelas que não ligaram também, Senhor, que esta oração possa alcançar o Teu trono, Senhor, e que Tu possa responder, Senhor, a esta oração em favor dessas pessoas, Senhor. Há enfermidades, Senhor, que elas sejam curadas agora, Senhor, na autoridade do Teu nome, Senhor. Ó Deus, que Tu possa visitar cada família, Senhor, a cada ouvinte, a cada lar, Senhor, que está ligado neste programa, Senhor, que Tu possa abençoar, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Chegamos aí no finalzinho, né? Estamos em cima da hora já, mas eu quero mandar rapidamente aqui, correndo, alguns abraços, algumas pessoas que ligaram para o programa hoje. Marcos e irmã Georgina, Deus te abençoe. O diácono Jorge, o Augusto e família, presbítero Paulo de Morro Grande, naquela congregação abençoada, sempre nos ouvindo. Elaine,
a Ana, né, que pregou lá no culto dos jovens hoje, lá na oração, o Pedro, o diácono Romildo, que está na escuta com sua esposa, a Bárbara Joyce, o diácono Gilmar, a irmã Ângela, eles deram, né, uma mensagem para o diácono Dias. Deus abençoe também a minha família, né, minha esposa, meus pais. E vamos agora aqui o abraço final, presbítero Leonardo aí, dando suas considerações finais. Que bom, graças a Deus por essa oportunidade. Eu sou grato a Deus, aos irmãos, pelo convite que me foi feito, e uma boa noite para todos que nos escutam, e a paz do Senhor para todos os irmãos. Presbítero Leandro. Da mesma forma, sou muito grato a Deus pela oportunidade, né? Que as misericórdias deles não têm fim. Então, uma boa noite para os ouvintes, fique na paz do Senhor Jesus e que Deus realize o desejo do seu coração segundo a vontade dele. Meu companheiro Dias. Um abraço a todos os ouvintes, né? Aos jovens ali, a Donai. Um abraço, nosso pastor presidente, sua esposa, seus filhos. E um abraço à minha esposa também, meus filhos. Amém. Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira, querendo Deus. Que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Conduzindo a Cristo.